Então, finalmente, chegamos à última questão aqui, da parte 3 e da lista, que é o número 4. Vamos lá. Desenvolva uma função que imprima todos os divisores de um valor inteiro passado como parâmetro, desde que tal valor seja par. Caso contrário, a função deve imprimir não dá para calcular. Então, já sabemos pela leitura do enunciado, né, que é a nossa velha regra e fundamental, que a função recebe um inteiro como parâmetro. Tá? Se esse inteiro for par, nós vamos imprimir os divisores desse número. Se esse inteiro for ímpar, a função não vai imprimir os divisores, vai imprimir não dá para calcular. Tá certo? Os divisores devem ser impressos, né, devem ser impressões em ordem crescente. Aqui ficou mal escrito, tá, gente? Essa questão 4 tem aqui uma série de erros que eu cometi depois que eu vi só, tá? Me desculpem aí, tá? Então aqui os divisores devem ser impressos, né? Não devem ser impressões em ordem decrescente, né? Então aqui essa frase também ficou meio sem sentido que eu não completei ela, né? Por exemplo, se o inteiro passado como parâmetro for 310, deve ser impresso. Faltou aqui o exemplo de impressão, tá? Mas não faz nenhuma diferença para vocês fazerem o exercício, tá? Então a ideia é a seguinte: eu vou receber um inteiro como parâmetro na função. Se esse inteiro for ímpar, eu não calculo nada e só imprimo, não dá para calcular. Se ele for par, eu vou imprimir todos os divisores desse número, só que em ordem decrescente, né? Do próprio número até 1. Então, sei lá, se o inteiro for 20, eu vou imprimir 20, né, 10, 5, 4, 2 e 1, né, que são os divisores de 20, beleza? Então, depois aqui a gente volta no main. Vamos primeiro na função. Então, aqui foi dito alguma coisa de retorno de valor na função? Nada foi dito. E ela imprime. Então, aquela velha história. Se nada foi dito de retorno na função e ela imprime, são indícios de que ela é void. Então, aqui é mais um caso de função void. Está lá em cima. Vamos lá. Está aqui a função. Vou aumentar aqui. E ela recebe como entrada um valor inteiro, que é o nosso número. Tá? Valor num aqui. Beleza? Tranquilo. Então, vamos lá. Ó. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é testar se o número é ímpar. Porque se ele for ímpar, eu não faço nada. Eu só imprimo que não dá para calcular e acabou. Então, ó, se o resto da divisão do número por 2 for diferente de 0, né? Então, aqui é o resto da divisão inteira do número por 2. Se esse resto for diferente, né, de 0, não dá para calcular e eu não faço mais nada. Tá? Minha função acabou. Agora, caso não for diferente de 0, mas for igual, é porque o número é par, então eu entro no meu else, que é bem aqui grande aqui, ó, tá? Se for par, eu vou entrar aqui no else e vou fazer as contas que ele pediu. Então, eu vou imprimir os divisores de um número, tá? Então, aqui eu só imprimo, ó, eu vou calcular, por exemplo, os divisores desse número aqui, tá? É só que é questão de frescura, tá? Questão de impressão para botar na tela, né? Eu vou imprimir os divisores de tal número, depois de tal número e assim por diante, tá? Isso aqui é opcional. O que importa é realmente aqui, olha só. Supondo, tá, inicialmente, que eu quisesse imprimir os divisores em ordem crescente. O que eu faria? Vou mudar aqui para vocês verem antes de passar para a parte inversa, tá? Vamos aqui rapidinho. Olha só. Aqui eu tenho uma repetição que, como eu já falei em outros exercícios, que ela tem limites pré-definidos, né? Eu sei que eu vou variar de tanto até tanto, né? Aqui eu sei que eu vou variar de 1 até n, né? Porque, por exemplo, todo número tem 2 divisores pelo menos, né? Que é o próprio número e que é um 1, não é isso? Todos os números são assim, beleza? Então, eu vou variar de 1, que é o menor divisor possível de um número, até o próprio número. Então, eu tenho limite inferior e limite superior. Eu tenho intervalo. Então, o meu contador começa com 1. Está aqui, na linha 17. E eu vou até chegar em n. Então, o while count menor ou igual a n. Beleza? Para variar todo o intervalo de 1 até o meu número. Beleza, gente? Aqui no caso não é n, né? Num, né? A variável é num. Não n, pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, olha só. Aí, dentro do while, eu vou testar. Se a divisão de num, né, do número por contador for igual a 0, é porque cont é um divisor de num. Né? Porque quando eu divido num por cont, eu deixo o resto 0. Então, o contador divide num. Se o contador divide num, eu vou aqui imprimir o valor de contador. Tá? Aqui eu fiz a impressão, né, só mesmo questão de formatação, nada foi pedido quanto a isso. Então,
é uma escolha minha, né? Que eu vou imprimir o valor do contador usando os 8 casas de impressão, né? Lembram disso da aula de laboratório, aula 2 de laboratório, né? Ou seja, eu vou imprimir cada valor de contador, cada conte, eu imprimo com 8 casas de separação, né? Para separar um valor do outro, né? Mas se eu quisesse ser mais prático, botar assim, ó, um espaço em branco, também daria certo, sem o menor problema, tá? É só mesmo questão de escolha. Depois vocês testem aí, fazer assim com espaço, fazer com 8 casas, como eu fiz aqui, com 5 casas, com 2, enfim. Né? Aqui não são casas decimais, né? São inteiros. Aqui é casa de impressão, beleza? E claro, né? Vou aumentar a variável da condição, né? Que é o meu conte mais mais. Então aqui eu ia imprimir divisores na ordem crescente. Só que eu quero a ordem decrescente. Então eu vou variar não de 1 até n, mas sim de n até 1, né? De num até 1. Então o meu contador começa com num, que é o limite superior do intervalo, e ele vai decrescer até chegar em 1. Então, enquanto o conte for maior ou igual a 1. E ao invés de eu aumentar o contador, eu vou decrementar, eu vou diminuir em uma unidade. Então, é conte menos menos. Tá? Então, aqui, se o meu valor for 20, conte vai receber 20. While conte, né, maior ou igual a 1, eu vou imprimir os divisores. Então, por exemplo, vamos fazer aqui. Ó. Se o conte vai receber aqui 20. 20 é maior ou igual a 1? É verdadeiro. Então, ó, 20 dividido por 1 dá resto 0? Dá. Então, 1 é divisor de 20. Eu venho aqui e imprimo 1. Conte menos menos. Vou para 19. 19 é maior ou igual a 1? É verdadeiro. Então, eu venho aqui e testo. 19 divisão por... 19. 20 divisão por 19 dá resto 0? Não dá. Então, ele não é o divisor. Eu não vou imprimir. Caio aqui para 18. 18 maior ou igual a 1? Verdadeiro. 20 por 18 dá resto 0? Não dá. Não imprimo aqui 18. Então, eu vou decrescendo. Quando aqui chegar em 10, 10 é maior ou igual a 1? Verdadeiro. E 20 por 10 dá resto 0? Verdadeiro. Aí eu venho aqui e imprimo 10. Então, eu faço essa variação até eu chegar no número 1, que é o último divisor de qualquer número. Né? No caso decrescente, no caso crescente é o primeiro divisor. Tá certo, gente? Então, é bem simples, dá para entender sem muito problema. Tranquilo? Então, para quem tinha dúvida, né, dentro de um else eu posso ter um while, tá? E vice-versa. Dentro do while eu posso ter um if else também, tá? Vocês podem combinar comandos, né, if else com while à vontade, né, sempre que for preciso, tá certo? Então, a nossa função está certa, né? Tá tudo certinho aqui sem menor problema. Vamos para o main, então. Elabore uma função principal que leia valores inteiros do usuário, tá? Então, ó, ele não falou para a gente quantos inteiros são. Pode ser nenhum inteiro, um inteiro ou milhares, dezenas de inteiros. E chame a função para imprimir os divisores do valor lido até que seja informado um valor fora do intervalo fechado, entre 9 e 110, ou fora do intervalo 750 a 9999, tá? Então, olha só, aqui é mais um caso de repetição que eu não sei previamente o tamanho da repetição, quantas vezes eu vou repetir. Então, é o uso de flag, né? Eu vou ler um valor para encerrar a repetição. Qual que vai ser o flag no meu caso? Vai ser um valor fora desse intervalo ou fora desse intervalo aqui. Né? Um valor como, por exemplo, o valor 2 está fora desse intervalo e fora desse também aqui. Então, ele vai encerrar a repetição. Valores presentes nesse intervalo ou nesse daqui, a minha repetição vai continuar. Eu vou chamar a função, achar os divisores do número e vou imprimir cada um dos divisores desde que o número seja par. Beleza? Então vamos lá. Ó. Vamos aqui para o main. No main, eu vou ler o inteiro do usuário, que eu chamei de n, tá? do scanf na variável n. Aí eu venho aqui em teste. Ó. Enquanto o meu n estiver nesse intervalo aqui, de 9 a 110, né? que intervalo fechado, faltou um igual aqui, ou o n no outro intervalo, né? Então, ó, aqui eu separei, né, os dois intervalos por ou, né? Porque lembrando, no ou basta um dos membros, né, um dos elementos do ou ser verdadeiro, que toda a condição vira verdadeira. Então, se eu tiver nesse intervalo ou nesse intervalo, a minha condição é verdadeira e eu entro no while, né? É óbvio, né, que aqui eu não posso usar e, né? Porque não tem como um número ao mesmo tempo estar nesse intervalo e nesse daqui, né? Isso é impossível. Então, é uma coisa ou outra, beleza?
E que uma outra dica, que sempre que vocês trabalharem, né, com mais de um operador lógico, então aqui no caso eu tenho 2 e um OU. Separe cada um deles por parênteses, tá? Então aqui, ó, o E, esse primeiro E eu separei entre esses parênteses e o segundo E entre esses parênteses aqui. E os dois estão separados por um OU, tá? Então procurem usar sempre parênteses para separar as operações lógicas. Então, no while eu vou chamar a função, né? Ela é void, então a chamada é só assim. Eu passo um n como parâmetro aqui, tá? Venho aqui e imprimo os divisores de n, caso o n seja par. Se ele for ímpar, eu só imprimo que não dá para calcular como nós vimos aqui. Terminei a função, eu atualizo a variável da condição, como nós já vimos isso ao longo dos exercícios. Eu leio o próximo valor de n. Se o primeiro valor que eu dei para n foi via usuário, a sua atualização também vai ser via usuário, tá? Aí o cara vem aqui, por exemplo, ela digita 10. 10 está em um dos intervalos? Tá no primeiro intervalo. Então, beleza. Eu vou chamar a função e vou imprimir os divisores de 10, já que ele é par. Terminei, leio o próximo. Sei lá, o cara digitou agora, por exemplo, 200. 200 está nesse intervalo. Ou nesse, não tá fora. Aí eu encerro o while e termina. Beleza? Então, vamos aqui executar o nosso programa. Vai, meu filho. Executa. Isso, garoto. Vamos lá. Então, olha só. Eu vou rodar aqui, tá? Pedir o nosso primeiro inteiro, tá? Se eu de cara colocar aqui um valor fora do intervalo, desse intervalo ou desse, por exemplo aqui 200, não está em nenhum dos intervalos, então eu não faço nada, né? Eu já li um valor flag e encerro meu while sem chamar a função, sem fazer nada. Agora, se eu ler aqui, por exemplo, um valor pertencente a um dos intervalos, né? Vamos botar aqui, por exemplo, o valor 800, né? 800 está no segundo intervalo, então ele vai entrar no while e vai chamar a função para imprimir os divisores de 800. Então, n vale 800, eu vou lá para a função, num vai receber 800, certo? Aí eu venho aqui e vou testar. Num 800 por 2 dá resto diferente de zero? Não, né? 800 por 2, 800 é par, então o resto é igual a zero. Então, eu venho aqui e imprimo os divisores de 800. Então, o meu contador vai variar. Vai receber 800, ele vai até 1. Ele vai decrescer de 800 até 1. Aí eu testo. 800 por 800 dá resto zero? Dá. Eu venho aqui, imprimo 800 e pego o 799. 799 por 800 dá resto zero? Não dá. Eu não imprimo. Então, eu faço isso até chegar no valor 1. Então, olha só. Se eu rodar aqui, tá lá, ó. Divisores de 800. Tá aqui, ó. 400, 200 e assim vai. Até chegar no 1. Beleza? Tá aqui a impressão linha por linha. Tá? Porque eu imprimi aqui o valor linha por linha. Beleza? Aí eu vou ler aqui o próximo inteiro. Então, ó, terminei aqui a função e leio o próximo inteiro. Vamos supor que eu digite, por exemplo, 23. 23 eu vou testar. Tá nesse intervalo ou nesse? 23 está no primeiro intervalo. Então tá ok. Eu vou chamar a função para 23. Aí num vale 23. E 23 por 2 dá resto diferente de zero? Dá. 23 é ímpar. Então eu imprimo não dá para calcular, não imprimo os divisores e peço o próximo número aqui embaixo. Então tá lá, ó. Não dá para calcular. O outro inteiro que eu peço, por exemplo, eu peço 100. 100 está algum dos intervalos? Tá no primeiro intervalo. Então beleza, eu vou lá imprimir os divisores de 100. Beleza? Depois eu peço 9998, né? Que é quase no final do segundo intervalo. Tá lá, tá? Peço, por exemplo, 9000. Tá lá, ó, tem muitos divisores. Tá? Agora, se eu pedir aqui um valor fora do intervalo, um valor como, por exemplo, 200, ele encerra na hora, né? Leu aqui 200, testa a condição, deu falso e encerrou. Beleza, gente? Então, é um exercício que muita gente teve dificuldade, tá? Mas que ele não tem muito segredo por aí não, tá? É só uma forma diferente de enxergar as coisas. Aqui é um while, né? É um while composto, né? Uma condição com mais de um operador lógico, tá? A função trabalha com uma repetição decrescente, então é um pouquinho diferente, mas mesmo assim sem muita dificuldade. Tranquilo, gente? Então essa foi a lista, tá? Espero que tenha ajudado vocês bastante aí. Desculpem pelo barulho aqui no fundo, né? Que eu tô aqui em casa gravando, então tem barulho muito aqui no fundo de telefone, de obra aqui do lado, tá? Então aqui a ideia foi gravar mais de forma bem informal, tá? Com barulho no fundo, né? Eu falando aqui besteira, errando, mas a ideia, né, com áudio não tão assim adequado,
Mas a ideia é só fazer algo rápido para vocês, né, sem ser nada profissional, para ajudar aí na prova, beleza? No mais aí, boa prova e estudem bastante, refaçam todos os exercícios, hein? Só olhar o código ninguém vai aprender. Tem que refazer tudo do zero, errar bastante, errar ponto e vírgula, errar tudo, que só assim que se aprende, beleza? No mais, bons estudos e valeu!